Olá, iluminados! Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Mari e esse é o canal Metamorfose Transforme a Sua Vida. Hoje eu vim falar sobre felicidade. Você sabe o que é felicidade? Todo mundo quer ser feliz, né? Mas você sabe o que te falta para você alcançar essa felicidade? Há uns tempos atrás eu estava assistindo um programa aqui na TV japonesa e tinha uma mulher, uma pessoa muito bem sucedida, uma pessoa que tem uma grife, uma marca, várias lojas espalhadas pelo Japão, e ela tem assim uma casa muito linda. Ela assim cresceu financeiramente com os esforços dela, e ela é uma pessoa muito rica em termos financeiros. Porém, é uma pessoa sozinha. Ela não se casou, não namora, porque ela disse que todas as pessoas que se aproximam dela é por causa do dinheiro. E a tristeza dela, a frustração dela vem por esse motivo. E em contrapartida, de vez em quando também eu assisto uns programas aqui de umas pessoas de idade, bem de idade mesmo, acima de 80 anos, que vai morar na montanha, assim, no meio do nada, e vão passar a velhice delas lá. Aqui no Japão é assim impressionante, tem pessoas de 90 anos que têm assim uma disposição física que é impressionante. Vocês precisam de ver pessoas de 90 anos, mais de 90 anos, que correm maratonas, que frequentam academias, e tem assim uma disposição que eu fico assim até com inveja, porque eu não tenho essa disposição. Mas voltando ao assunto, esses idosos, eles são felizes ali no meio do nada, na montanha, onde eles resolveram passar a velhice deles. Eles plantam e comem do que plantam, às vezes caçam, às vezes pegam um carrinho e vai até uma cidade mais próxima, que é longe pra caramba, para fazer as suas compras. E assim eles vivem e são felizes, estão assim de bem com a vida, sorrindo. Alguns são sozinhos, já estão viúvos, outros estão casados e sobrevivem dessa forma. Eu até falo pro meu mozão, nossa, essa vida para mim é porque eu cresci na cidade grande. E quando eu vim pro Japão também, o primeiro lugar que eu fui foi nas montanhas, eu não gostei. Eu gosto de lugar assim movimentado, apesar que eu não gosto de sair de casa. Eu não suporto ir no mercado quando tá aquela lotação. Eu sinto as energias do ambiente das pessoas, então eu não gosto de ficar muito tempo na rua. Mas apesar disso, eu gosto de viver em lugares movimentados. Eu, particularmente, já contei para vocês alguns vídeos atrás, que eu só vim conhecer o sentir felicidade, eu não conhecia a felicidade. A primeira vez que eu senti felicidade na minha vida foi aos 18 anos. Porém, foram alguns meses de felicidade e depois foram anos de sofrimento, porque a felicidade foi embora. Aí eu criei uma crença limitante dentro de mim, achando que toda vez que eu sentisse essa tal de felicidade, iria vir muito sofrimento depois. E realmente, por eu ter criado essa crença limitante, eu atraí isso para mim, isso acontecia. Todas as vezes que eu me sentia muito feliz com alguma coisa, depois de um tempo, a torre vinha e desmoronava e eu sofria muito por causa disso. E chegou uma época que eu ficava com medo da felicidade. Ficava com medo, eu achava assim, nossa, se eu sentir isso de novo, eu vou sofrer um montão de novo depois. Então eu ficava com medo, eu até corria da felicidade. Porque realmente aconteceu muito na minha vida. Todas as vezes que aconteciam coisas que me deixavam assim muito feliz, eu ficava com aquela coisa, aquele medo do sofrimento, né? Aquela coisa achando que
a torre ia desmoronar, como realmente aconteceu, porque eu estava atraindo isso para minha vida. Chegou uma época que eu estava com medo de ser feliz. E eu só descobri o que é a felicidade mesmo, na plenitude, sem medos, foi quando eu encontrei Deus na minha vida, que foi em 2012, quando eu tive meu despertar. A partir daí, eu descobri que a felicidade, a plenitude, não depende das coisas, dos acontecimentos, das pessoas, das circunstâncias. Se eu não estiver bem comigo mesma, ninguém vai conseguir me fazer feliz. É essa a verdade. Deus me ensinou que a gente não deve criar expectativas, porque são as expectativas que nos frustram. A gente cria uma expectativa muito grande com relação às pessoas, com relação aos acontecimentos. Vamos supor assim, questão de relacionamentos. Nós começamos um relacionamento e criamos uma expectativa muito grande com relação à pessoa. E no fim a pessoa não corresponde às suas expectativas, até porque a pessoa não tem o poder da adivinhação, a pessoa não sabe o que você está esperando dela, né? Então você acaba se decepcionando. No caso dos acontecimentos é a mesma coisa, às vezes você espera muito que alguma coisa aconteça, fica naquela expectativa e não acontece e você se decepciona, você se frustra. Então, o que Deus me ensinou, depois que eu estive com Deus, depois que eu comecei a caminhar no mundo espiritual, é que nós não devemos criar expectativas com relação às pessoas e aos acontecimentos. Deixar que o universo nos surpreenda. Sempre a Beth Russo, maravilhosa, fala, vida me surpreenda, é bem por aí. É você não criar expectativas. É você... Eu sempre falo aqui, o importante é o agora. Não crie expectativas com relação ao seu futuro. Viva o seu presente da melhor forma possível. Se você não está se sentindo feliz nesse momento, alimente a sua felicidade. Eu já falei para vocês como. Tem um vídeo lá atrás falando como que eu faço isso. Assim, o amanhã, deixa para amanhã. Deixe que as coisas vão acontecendo, fluindo, conforme Deus quer. A vida nos surpreende, sim. Mas, assim, outra coisa que eu aprendi também é que quando algo que te deixar muito feliz chegar, você não... Como é que eu vou dizer? Você não se apegar a esse acontecimento. Porque o meu erro lá atrás foi que eu me apegava. Sempre que acontecia algo que me deixava muito, muito, muito feliz, eu me apegava ao acontecimento. E quando a torre desmoronava, quando a vida trazia as mudanças, eu sofria muito porque eu estava muito apegada. E eu falo para vocês, o apego, ao invés de atrair, repele. Então sempre acontecia da torre cair, porque eu estava afastando aquilo da minha vida. E foram anos para mim aprender isso, muitos anos. Na verdade, eu só aprendi quando eu comecei a cuidar do meu lado espiritual, quando eu tive o meu encontro com Deus. Aí sim eu aprendi a não criar expectativas, a não me apegar às pessoas, aos acontecimentos. Eu fui aprendendo e hoje eu consigo sentir a felicidade na plenitude. Ai, gente, isso é tão maravilhoso. Vocês não têm ideia. E eu gostaria que tivesse. Eu quero muito que vocês alcancem também essa plenitude. Na verdade, nós seres humanos sempre estamos focados naquilo que está faltando. É por isso que a gente não consegue encontrar essa felicidade, porque a gente está sempre focado naquilo que a gente não tem, naquilo que está faltando. Por exemplo, no caso da pessoa que eu contei ali, a primeira pessoa que eu contei a história, que ela é uma pessoa muito bem-sucedida em questão financeira.
Na verdade, ela não é uma pessoa feliz, dava para ver ali pelo semblante dela. Por quê? Porque ela é muito sozinha, mas ela está focada na solidão dela. E também eu creio que a primeira pessoa que ela deve ter se relacionado deve ter sido esse tipo de decepção, e ela gravou aquilo dentro de si, então aquilo foi atraindo mais do mesmo para a vida dela. O importante é a gente focar no presente, naquilo que a gente tem. Quando a gente foca naquilo que a gente tem, quando a gente agradece aquilo que a gente está atraindo coisas boas para a nossa vida. No caso ali dos velhinhos, das pessoas idosas, também ali elas são felizes ali no meio do nada. Não tem assim uma condição financeira, né? Porque elas comem o que plantam, às vezes elas vendem o que elas plantam também para arrecadar um dinheirinho, para pagar as contas de luz e tudo mais. E assim elas vivem felizes, porque elas estão focadas no que elas têm. Elas não estão preocupadas em ter mais do que elas têm. A nossa frustração é porque a gente sempre quer mais e mais e mais. Por isso que a gente se frustra. Mas isso não é errado, você querer mais. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós sim devemos batalhar sempre para ter mais, para crescer, para a gente ter aquilo que a gente quer, seja no campo amoroso, profissional, financeiro, da saúde, qual campo que for, a gente sempre deve batalhar por aquilo que a gente quer, mas também sabendo olhar para aquilo que a gente já tem. Não ficar focado somente naquilo que está faltando, porque é isso que traz a infelicidade para a sua vida. Você ficar focando somente naquilo que está faltando, focando naquilo que já se foi, que você já perdeu, focando no futuro, que você nem sabe como vai ser. Eu já falei sobre isso aqui também, né? A gente tem que focar no agora. Eu, por exemplo, estou aqui conversando com vocês agora, estou me sentindo muito feliz com isso. Muito, muito, muito feliz. Para mim é um prazer muito grande eu passar esses ensinamentos, essas experiências de vidas para vocês. E eu fico assim muito feliz também quando eu vejo retorno, quando eu vejo as pessoas contando as suas histórias para mim nos comentários, os apoios, os carinhos. Eu fico muito, muito feliz com esse retorno. Eu acho que nada é por acaso, nada é em vão. E eu quero dizer uma coisa para vocês. No início eu estava preparando sempre os assuntos dos vídeos, o que eu ia falar no dia seguinte. Hoje em dia não, sabe por quê? Porque o nosso Criador, Ele me dá esses toques. Eu falo assim, meu Deus, o que eu devo passar para as pessoas amanhã? Aí Ele me manda a resposta. É incrível. Então, o que eu quero dizer para vocês é, se eu estou falando isso hoje para vocês agora, já comecei isso alguns vídeos atrás, essa coisa de conexão com o divino. O que Ele pede para mim falar, eu estou falando. Então aqui também saibam que não foi nada preparado, foi uma coisa que Deus pediu para mim falar isso para vocês, né? Sempre eu estou gravando de segunda, quarta e sexta. Então, quando chega na terça, na quinta, no domingo à noite, eu pergunto para o nosso Criador, meu Deus, o que eu devo falar para as pessoas amanhã? E Ele sempre traz a resposta. Assim, é muito incrível, é muito gostosa essa conexão. E Ele pediu, eu estou mandando, né? Ele é o meu chefe, Ele é meu patrão. Gente, é isso. O que eu falo para vocês, se você quer viver na plenitude, foque no seu momento presente e não crie expectativas sobre nada. Deixe a vida te surpreender.
Foi isso que Deus me ensinou para mim atingir a minha plenitude. Não criar expectativas sobre as pessoas, sobre os acontecimentos, sobre nada. E também praticar o desapego sempre. Quando acontecer algo que te deixe muito, muito, muito feliz, não se apegue a essa circunstância, porque o apego repele, como eu já disse para vocês. Isso é muito importante. Eu não sei se isso é uma coisa minha, de sentir esse medo da felicidade. Eu tinha uma crença comigo também, que todo ano do mês de agosto acontecia alguma coisa que me deixava ruim, me deixava mal. Às vezes eu ficava doente, às vezes acontecia algo que me contrariava no serviço, às vezes era alguma coisa com os relacionamentos. Eu sei que todo ano no mês de agosto acontecia isso comigo, e quando chegava julho eu já ficava meio preocupada. Era uma crença que eu tinha e que também chamava esses acontecimentos. Até que um dia eu falei assim, quer saber de uma coisa? Não vai mais acontecer nada no mês de agosto que me deixe mal. Não vai acontecer mais. A partir desse ano, estou livre disso. E não é que aconteceu mesmo. Não é que eu fiquei livre. Gente, como é possível uma coisa dessas, né? Eu tinha aquela coisa, aquele medo. Todo ano, quando chegava julho, eu já ficava aquele medo. Nossa, mês que vem é o mês que vai acontecer alguma coisa. Eu já chamava aquilo para mim. E realmente acontecia. Eu sempre tinha isso comigo. Até que teve um ano, que eu não lembro que ano que foi, eu falei assim, isso acabou. A partir desse ano, não vai ter mais isso. Meu mês de agosto será maravilhoso. E é verdade, gente, nunca mais aconteceu. Isso é uma prova que a nossa mente é poderosa. É uma prova, uma grande prova. Então, se vocês têm algum tipo de crença com relação a qualquer coisa que seja, que nem eu carregava esse medo de ser feliz, porque eu achava que a felicidade depois vinha desmoronar para me fazer sofrer por muito mais tempo. Eu tinha essa crença e realmente era isso que acontecia. Eu tinha essa crença do mês de agosto e realmente acontecia. Então, se você carrega... Minha barriguinha tá roncando aqui. Ai, gente, daqui a pouco eu vou almoçar. Então, se você tem essa crença, algum tipo de crença, qualquer que seja, elimine. Repita para si mesma, a partir de agora não vai ser mais assim. E mude isso, porque isso parte, de dentro de você. Eu sempre falo, tudo parte de dentro de você, é feito bumerangue. Quando eu comecei a cuidar do meu lado espiritual, quando eu comecei a limpar minhas emoções negativas, foi que eu percebi esse negócio do mês de agosto, que era uma crença minha. E realmente, era uma crença minha e eu limpei, e hoje em dia, graças a Deus, não aconteceu mais nada demais assim no mês de agosto. Então é esse ensinamento que hoje eu tenho para vocês, tá? Se vocês têm alguma crença que te limita, alguma coisa que você acredite que seja assim por causa disso, mude isso para você mudar os acontecimentos também. Não crie expectativas mais sobre as pessoas, sobre os acontecimentos. Você vai ver, quando você deixa com que a vida te surpreenda, você vive muito melhor. Sem preocupações. Você fica assim mais leve. E eu sei que é difícil focar no presente. Às vezes eu me pego também um pouco preocupada com o futuro. Às vezes eu me pego nessa situação. Eu ainda estou trabalhando isso comigo. Mas o importante é a gente tentar. Tentar sempre, porque quando a gente vai tentando, a gente vai aprendendo e chega uma hora que vira um hábito. Eu estou nesse caminho ainda de tentar
não ficar olhando muito para o futuro, de ficar prestando atenção no agora. Eu estou nesse caminho, eu estou em aprendizagem, mas é o melhor que se tem a fazer, é você... Porque, na verdade, o tempo que você tem para aproveitar é o agora. O futuro você não sabe como será. O passado já, ó, tchau, tchau. O passado já se foi, então não adianta olhar para trás. O negócio é o aqui e agora. Aproveitar o aqui e agora. Bom, gente, o nosso bate-papo de hoje chegou ao fim. E se você gostou desse bate-papo e ainda não está inscrito, coloque o seu dedinho aqui no botãozinho vermelho que está aqui no cantinho, se inscreva, ative o sininho preto das notificações para você ser avisado sempre que eu colocar um vídeo novo. Curta, comente, compartilhe para que esse vídeo chegue para o maior número de pessoas possível. Tem pessoas que estão precisando ouvir o que foi dito aqui, e assim também vocês ajudam com o crescimento desse canal, que eu quero que fique gigantesco. Ui, que delícia! Gratidão a todos vocês, gratidão ao universo maravilhoso, que Deus ilumine os nossos caminhos. Um beijo e até o próximo vídeo.